Vamos começar. Boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública para demonstração do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2025, referentes aos meses de maio a agosto de 2025. Data 24 de setembro de 2025. Edital de convocação. Audiência pública de demonstração do cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 2025. A Câmara Municipal de Valinhos e a Comissão de Finanças e Orçamento, pelo presente edital, tornam público que na quarta-feira, 24 de setembro de 2025, com início às 18 horas, no plenário Ulisses Guimarães da Câmara Municipal, cito a rua Ângelo Antônio Escavinato 59, bairro Residencial São Luís, será realizada audiência pública, onde o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 2025, maio a agosto, à Comissão de Finanças e Orçamento, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência também será transmitida ao vivo através dos seguintes canais: YouTube, TV Câmara Valinhos, Facebook da Câmara, site da Câmara, canal 9 da Vivo TV. Casos omissos serão decididos pela mesa. Outras informações sobre a audiência pública podem ser obtidas através do telefone 19 3829 5355, nos horários de expediente administrativo. Valinhos, 2 de setembro de 2025, Israel Scopenaro, presidente da Câmara Municipal de Valinhos, e Henrique Conte, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Audiência pública para demonstração do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano 2025, mês de maio a agosto de 2025. A audiência pública que avalia o cumprimento das metas fiscais é realizada em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, artigo 9º, parágrafo 4º, que determina que o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais quadrimestrais em audiência pública, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, no caso desta Casa de Leis, a Comissão de Finanças e Orçamento. Então, eu quero agradecer a presença de todos, dizer que é uma satisfação a gente ter aí muitas pessoas participando e assistindo desta primeira audiência, Em seguida, nós vamos fazer a audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, continuando aqui a primeira audiência, que é o cumprimento das metas fiscais, nós vamos convidar para compor a mesa aqui Rebeca Leardini Quijada, secretária municipal da Fazenda, que já está aqui compondo a mesa comigo. William Evaristo de Oliveira, diretor do Departamento de Receitas da Prefeitura. Fique à vontade para compor a mesa aqui, William. Estou chamando os representantes da Prefeitura Municipal. Célia Helena Deste Cacciato, contadora da Prefeitura. Se quiser ficar aqui, aí pode ficar, fica à vontade. Renato Cardoso, diretor de Divisão de Contabilidade e Orçamento do DAEV. Christian Mou, controle interno do DAEV. E Joel Marcelo Sabalo, diretor de Finanças do DAEV. Também não vieram. Pedi para o presidente da Câmara, o Israel Scopenaro, compor a mesa, que também já está aqui do meu lado, compondo a mesa. Bom, gostaria de perguntar se o presidente gostaria de fazer alguma colocação. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los na Câmara, Geralmente, vereador Conte, presidente da Comissão de Finanças, A gente tem um público muito pequeno. Hoje temos um grande público aqui, Graças a Deus aí, para participar, A audiência pública é algo importante, onde se presta contas, nessa primeira parte da parte orçamentária da Prefeitura, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias também é de grande importância, que vai organizar aí na data diretriz para o orçamento do ano que vem. Então,
esse momento deveria ser um momento que todos, né, deveriam se importar. Hoje deveria ser, temos aqui o senhor Dietrich também, quero cumprimentar o Barbarini, a Rebeca, também o William, que está aqui, a Célia, né? E a Ana Cláudia, a Ana Cláudia é lá do Vale Prev, né? Do Vale Prev, presidente do Vale Prev. Uma reunião como essa, a casa deveria estar cheia, deveria ter gente em pé, né? Para a gente poder estar acompanhando também, né? Essas questões financeiras do município, né? Mas, enfim, vai ficar registrado, gravado, e é importante que nós que estamos aqui vamos aproveitar o momento, né, para estar tendo conhecimento de como as coisas estão. Eu quero devolver a palavra aí ao vereador Conte, obrigado, né? E mais uma vez, todos que estão aqui são muito bem-vindos, né, para esse momento importante. Queria também registrar que a Maria Cláudia Barroso, presidente do Vale Prev, está aqui também compondo a mesa com a gente. Bom, agora eu passo a palavra para os representantes da Prefeitura Municipal. Boa noite, presidente Conte, né, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador presidente dessa casa, Israel Escupenaro, também Maria Cláudia, presidente do Vale Prev, né, nosso Instituto de Previdência, o William, nosso diretor de Receitas e Fiscalização, a Célia, como mencionado, a nossa contadora-geral do município, o Rodrigo, que é responsável, coordenador pela área de planejamento orçamentário, e também cumprimento o Barbarini, que é o nosso diretor ali do Vale Prev, o Eduardo, diretor financeiro da Câmara, também aqui presente. Obrigada pela presença. Também a todos, acho que são todos servidores da educação, acredito, que estão aqui, né, colegas da Prefeitura, colegas de trabalho, e demais munícipes que estão presentes, e os que nos acompanham também pelas redes aí de comunicação da Câmara Municipal, né, os canais aqui da TV Câmara. Bom, como disse já o vereador, hoje a Câmara Municipal convocou a Secretaria da Fazenda, né, representando aqui o Executivo Municipal, do qual a autarquia Vale Prev faz parte, para prestar contas conforme prevê o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós viemos aqui fazer a prestação de contas de todos aqueles demonstrativos, né, que compõem a publicação do quadrimestre da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Gestão Fiscal, de cumprimento de metas. Pode colocar para a gente a apresentação? Tranquilo, sem problemas. Vamos aguardar um minutinho só para disponibilizar o arquivo para todos visualizarem. Só lembrando, esse arquivo é um resumido de todos os relatórios que nós publicamos. A publicação vai ser feita na sexta-feira, nessa próxima sexta-feira, e como todos os demais, ficam disponíveis na página da transparência do município de Valinhos. Para quem tiver curiosidade, depois quiser lá acessar os relatórios na íntegra, né? Aqui nós vamos passar de uma forma resumida. É aqui, né? Ixi, não está indo. Foi. Não sei. Agora foi. Bom, vamos lá. Oi? A iluminação, acho que é bom, né? Se vocês puderem diminuir um pouco a iluminação aqui, acho que dessas aqui, só para visualizar melhor. Aí, melhorou. Bom, vamos lá. Vamos aqui aos números, né, do município nesse primeiro quadrimestre de 2025. Ele não está indo. E eu liguei, ó. Não. É isso aqui, não é? Isso aqui. Então, mas não está. Será que a pilha está aí? Acho que está, né? Se ele puder, se tiver como mudar aí. O Eduardo vai lá. Acho que assim. Está com preguiça hoje.
está funcionando. Aqui, ó. Deixa eu só. Ele tá vendo? Pode ser a pilha, né? Para tira e já. Só vamos fazer funcionar direitinho, né? Será que não é a configuração dele? Pode ser, né? Tá ligado em cima lá? Eu já vou resolver. Qualquer coisa a gente passa na mão. Deixa comigo. Toca lá, pô. Pronto, agora tocando. Vai no manual. Vamos retomar aqui. Bom, primeiro quadro, nós resumimos a arrecadação, que traz aqui o quadro separado, né? Só o que a Prefeitura arrecadou, o Instituto de Previdência e depois o consolidado. Bom, trouxemos aqui arrecadado, acumulado do primeiro quadrimestre, da Prefeitura de Valinhos, 377 milhões. No mês de maio, foi arrecadado 74.314.469,02. No mês de junho, foram 77.940.859,40 reais. No mês de julho, 84.425.930,16. E no mês de agosto, 74.024.657,13 reais. Ou seja, acumulado,
a Prefeitura arrecadou, até o mês de agosto, R$ 688.498.298,60. A despesa liquidada, ela virou o primeiro quadrimestre acumulada em R$ 282.927.000. No mês de maio, ela teve uma liquidação de R$ 80.346.211,17. No mês de junho, R$ 78.296.304,92. No mês de julho, R$ 92.135.190,28. E no mês de agosto, R$ 78.894.604,01. Acumulado, a Prefeitura liquidou, executou uma despesa de R$ 612.599.825,63. Nós podemos observar que, mensalmente, a Prefeitura ela está liquidando uma despesa acima da sua arrecadação mensal. Por isso, esse resultado negativo mensal que tem se apresentado. No mês de maio, foi 6 milhões de negativo, de liquidação maior do que a receita arrecadada no mês. No mês de junho, 355 mil. No mês de julho, 7 milhões. No mês de agosto, 4.869.000. Então, a diferença aqui entre o resultado de receita e despesa executada, estamos com 75.898.000, o que não quer dizer que esteja sobrando a arrecadação, porque nós fazemos a contratação para 12 meses, e como a nossa arrecadação ela não é dividida por 12 igualmente, nós temos uma maior arrecadação nos 3 primeiros meses do ano, aí nós acumulamos e depois vamos gastando ao longo desse ano. O Instituto de Previdência, ele recebe os repasses tanto do desconto dos segurados, da Câmara, da Prefeitura e também dos próprios servidores efetivos da Valeprev. Então, ela teve uma receita entre a contribuição patronal e essas receitas descontadas dos repasses de contribuições dos segurados, no primeiro quadrimestre de R$ 28.192.000, mais no mês de maio, R$ 10.306.000, junho, R$ 6.803.000, julho, R$ 7.704.000, agosto, R$ 10.903.000, com um acumulado de arrecadação até agosto de 2025 de R$ 63.909.249,06. A despesa liquidada no primeiro quadrimestre foi de 16.339, no mês de maio foi de 4.057, no mês de junho 4.099, no mês de julho 4.126, no mês de agosto 4.258, um total de despesa liquidada de R$ 32.881.048,85. A Valeprev tem apresentado, como é para ser, um resultado positivo, que vai para a nossa reserva previdenciária para aposentadoria, para compor a reserva para aposentadoria dos servidores já aposentados e dos que ainda estão na ativa, para compor lá o nosso quadro, Cláudia, atuarial. Demonstrativo consolidado, consolidando o ente município de Valinhos. A receita acumulada até agosto de 2025 foi de R$ 752.407.547,66, contra uma despesa liquidada de R$ 645.480.874,48, um resultado positivo. Um resultado aqui, nós estamos falando de um resultado que ele é orçamentário e não financeiro, de R$ 106.926.673,18. Aqui nós analisamos por grupo apenas as receitas da Prefeitura. A Valeprev ela não está embutida, porque, conforme nós já falamos, a receita da Valeprev ela é 100% destinada a pagamento de aposentadorias e a manutenção do Instituto. Então, ela não tem outra finalidade senão essa. No quadro de receitas próprias, nós fizemos um comparativo entre o segundo quadrimestre de 2024 para o segundo quadrimestre de 2025. Aí nós temos a receita do IPTU, que é uma receita própria do município,
de 73,8 arrecadado no segundo quadrimestre de 2024 para 77,5 no segundo quadrimestre de 2025. Praticamente, o aumento aqui foi apenas a correção do INPC, que nós aplicamos, né? Não tivemos outro reajuste de aumento de IPTU ou de bases. O imposto de renda, que é retido na fonte, tanto dos servidores quanto dos prestadores de serviços e outros bens permanentes e itens de consumo, conforme prevê a legislação, foi de 32.239.000 no segundo quadrimestre de 2024 para 34.854.000 para esse segundo quadrimestre de 2025. O ITBI, que é a arrecadação que acontece quando existe compra e venda de imóveis, 14.954.000 do segundo quadrimestre de 2024 contra 85.408.000 no segundo quadrimestre de 2025. Um aumento aí de 41%, mas essa é uma receita que não depende do município, depende sim das transações imobiliárias que acontecem, né, entre os munícipes. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, no segundo quadrimestre de 2024, é 81,5 milhões contra 85,4 milhões no segundo quadrimestre de 2025. Também observamos aí um aumento nada mais do que a correção da inflação. Arrecadação de taxas, 30.394. Aqui dentro nós temos a coleta de lixo, que é a maior representante desse grupo, contra 33.196.000. Um aumento de 9,22%. A taxa de coleta de lixo ela é toda destinada ao pagamento, né, do serviço de coleta, de varrição, de limpeza pública. Arrecadação da dívida ativa tributária, no segundo quadrimestre de 2024, 15,5 milhões, para segundo quadrimestre de 2025, 16.899.000. Um incremento aí de 8,35%. Multas e juros tributários e da dívida ativa tributária, né, as multas e juros na arrecadação da dívida ativa tributária, 8.661.000 no segundo quadrimestre de 24, contra 10.047.000 no segundo quadrimestre de 25, um aumento aí de 16%. Aí a gente pode ver os esforços que têm sido feitos para a arrecadação da dívida ativa, que, como a gente já vem comentando, nós temos um estoque muito alto no município, né, de dívidas não pagas, e, inclusive, fizemos a implantação daquela empresa de que nos auxilia na cobrança, e o município tem feito várias ações, como protesto, como outras campanhas, para que a gente consiga arrecadar esses valores que estão lá constituídos no balanço como dívida ativa. Bom, então podemos concluir que de receita própria, no segundo quadrimestre de 2024, nós tivemos 257.241.000, e no segundo quadrimestre de 25, 279.190.000, um aumento de 8,53% em relação ao mesmo período do ano passado. As transferências que nós recebemos da União, aqui, exceto o SUS, que estão destacadas mais para baixo, nós temos entre elas o FPM, o ITR, que é o Imposto sobre o Imóvel Rural, transferências do Fundeb, salário e educação, que é o QSE, a compensação da Lei Complementar 176 de 2020, que substituiu aí o ICMS exportação, incrementos temporários, quando vem emendas diversas da União, e outras transferências que a União nos repassa. No segundo quadrimestre de 2024, tivemos 124.184.000, e no segundo quadrimestre de 2025, 130.551.000. Uma variação aí de 5,13%. Pode ver que nós não tivemos outras emendas. O motivo é porque o orçamento da União estava bloqueado para isso, só agora que foi liberado para que os parlamentares comecem a destinar suas emendas individuais, emendas de bancadas. Então, até o momento, a gente não registrou nenhum ingresso de receita nova oriunda dessas emendas vindas da União. Transferências do Estado. Nós temos o nosso carro-chefe, né, que é a maior fonte de arrecadação do município hoje, é o ICMS. No segundo quadrimestre de 24, nós arrecadamos R$ 122.227.388, contra R$ 137.732.940 nesse segundo quadrimestre de 2025, um aumento de 12,69%.
dado aos esforços, né, e fiscalização em cima, e muita força-tarefa para verificar, porque as empresas elas acabam fazendo os demonstrativos, o envio das informações delas para o Estado de forma equivocada, nós conseguimos, pelo 5º ano consecutivo, subir o nosso índice de participação no ICMS, né, aí fora, com o aumento também de arrecadação de todo o Estado, conseguindo aí esse aumento de 12,69% na arrecadação de um quadrimestre para o outro. No IPVA, que é o imposto, né, sobre veículo automotivo, que o município recebe a cota parte, que é correspondente a 50% de todos os veículos registrados no município de Valinhos. No segundo quadrimestre de 2024, 65,5 milhões para 70.670.000 no segundo quadrimestre de 2025, um pouco acima da inflação, uma correção de 7,77%. De IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, recebemos a nossa parte de 899.000 no segundo quadrimestre de 24 para 991,5 no segundo quadro de 2025. Incrementos temporários e emendas também tivemos aí uma drástica queda, por conta desse mesmo motivo da União. O Estado também segurou um pouco, porque tem muita dúvida na questão de execução dessas emendas, de plano de trabalho, de como que isso vai ser executado, os demonstrativos. Por isso, 4.915.000 para 2,5 milhões no segundo quadrimestre de 25. Não sei se a gente vai receber mais ou não até o final do ano. Da União, eu acho pouco provável, porque agora também fizeram um bloqueio lá no orçamento, porque eles não vão conseguir fechar o ano, né? Não vão conseguir arrecadar, estão com gravíssimos problemas fiscais na União. Então, a gente está vendo com cautela aqui qualquer repasse adicional que venha para o município. Recebemos complementação pela tabela SUS paulista, que foi uma inovação, a gente não tinha esse repasse no governo passado, isso foi criado agora no governo atual, do governador Tarcísio, 4.580.000 no segundo quadrimestre de 2024 para 5.979.000 no segundo quadrimestre de 2025, um aumento de 30,55%. Nessa complementação da tabela SUS paulista. Se eu não me engano, ano passado acho que nem veio 12 meses, veio menos do que 12 meses o repasse. No segundo quadrimestre, então, de 24, transferências do Estado, 198 milhões contra 217 no segundo quadrimestre de 25, um aumento de 9,95%. As transferências do SUS, que caíram demais, um grande impacto aqui são as emendas destinadas ao SUS, são aqueles repasses que vêm para custeio, para manutenção, que vêm incrementos, às vezes a gente consegue fazer cirurgias eletivas e outras. Na média e alta complexidade, que é um bloco fechado, esse é por número de habitantes, a gente não teve correção alguma, nem da inflação, 9 milhões acumulado no ano. Faz muito tempo que a gente não tem correção de repasse do SUS, desses blocos. Está ficando tudo na mão dos parlamentares e das bancadas para destinar para os municípios que eles escolhem, isso é muito ruim. Transferência do PAB, para o PAB, que é a atenção básica, 2.332.000 no segundo quadro de 24, para 3.136.000 no segundo quadro de 2025, aumento de 34,49%. Aí foi a nossa grande queda, que no segundo quadrimestre a gente tinha acumulado o ano passado de incrementos na saúde, que são essas emendas, que vêm lá dos parlamentares, 7.635.000, contra 4 milhões acumulados aí até o segundo quadrimestre de 2025. E praticamente, acho que 90% dessas emendas aqui, elas são já carimbadas, essas verbas são carimbadas para a Santa Casa, elas só vêm via prefeitura. Então, o dinheiro entrou, mas o dinheiro vai para a Santa Casa. Outras transferências do SUS, no segundo quadrimestre de 24, 1.860.000. No segundo quadrimestre de 25, 1.607.000, uma queda de 13,63%. Diante de todos esses números que nós falamos, por esses motivos, nós tivemos uma queda em relação ao segundo quadrimestre de 24 de 14,31% na arrecadação das verbas do SUS federal. Demais receitas, 65 milhões no segundo quadrimestre de 24, contra 90 milhões no segundo quadrimestre de 2025, um aumento aí de 37,41%. Aqui dentro tem o reembolso de parte da dívida pelo DAEV e também o reembolso do pessoal que está cedido lá. Por isso, esses valores altos e multas de trânsito também estão aqui dentro
desse grupo de receitas diversas. Total bruto arrecadado no município, no segundo quadrimestre de 24, foi 697.429.000, contra 744.387.000 no segundo quadrimestre de 25, um aumento de 6,73%. No cômputo de todas as nossas receitas, nós recebemos pouco acima da inflação real, né, que 6,73% está pouco acima aí da correção do IPCA, que nós podemos falar que hoje é o mais próximo da inflação, o INPC está bem abaixo. E aqui embaixo nós temos um quadro que compõe todas as glosas que foram para compor o Fundeb nesse acumulado, né, no segundo quadrimestre de 25. Do FPM, do ITR, ICMS, IPVA e IPI, que corresponde a 20% de cada receita que está ali na linha de cima para compor esse fundo, que ele é vinculado para a valorização do magistério, com no mínimo 70% de aplicação nos profissionais do magistério. Até o segundo quadrimestre de 24, essas receitas totalizavam 50.482.000. No segundo quadrimestre de 2025, elas corresponderam a 55.889.000. Porém, dessa glosa que nós tivemos para a composição do Fundeb de 55.489.000, como vocês podem ver aqui na linha de cima, lá nas transferências da União, só retornou para o município 49 milhões. Nós perdemos 6 milhões da nossa arrecadação de impostos para o fundo da valorização do magistério do Estado de São Paulo. Nós perdemos para outras cidades. Então, nós lutamos, ralamos para arrecadar, e foi para outros municípios. É uma reversão no cenário de Valinhos, que nós sempre tivemos plus acumulado, desse valor para cima. Eu acho que é a primeira vez na história que a gente está chegando no mês de agosto com um plus negativo desse jeito. Bom, isso acarretou na consolidação aqui de uma receita arrecadada líquida de 688 milhões no segundo quadrimestre de 2025, conforme falado lá na primeira página do município de Valinhos, apenas 6,42% acima do acumulado no quadrimestre passado. As principais receitas do município hoje, né, vamos começar aqui não na ordem da tabela, mas na ordem de grandeza. O primeiro é o ICMS, 110 milhões. Depois nós temos o ISS, 85 milhões. Depois nós temos o IPTU, 77.594, FPM, 55.996, IPVA, aliás, o IPVA está antes do FPM aqui no quadrimestre. No ano, o FPM vai superar o IPVA, das nossas expectativas. O IPVA, 56 milhões e meio, e FPM, 55.996, uma diferencinha pequena aí. Depois o Fundeb, né, que nada mais é que o abatimento dos impostos, ele tira dos impostos e volta vinculado no fundo, de 49.951. Receitas aqui do ITBI, 21 milhões. Do SUS, 17 milhões. E do FNDE, que são outras receitas que vêm para a educação, 5.474. Pode passar para o próximo slide. Isso. Aqui nós temos um comparativo da despesa por função de governo, né? Então, o orçamento de Valinhos possui essas funções de governo, que é educação, saúde, urbanismo, administração, encargos especiais, onde está o pagamento da dívida, previdência social, são os repasses que são feitos tanto para o regime de previdência própria quanto para o regime geral, assistência social, transporte. Legislativo é o valor que é repassado aqui para a Câmara Municipal, desporto e lazer, cultura, habitação, gestão ambiental e saneamento. E outras, né, que estão suprimidas aí nessa linha. Bom, empenhado, vou falar o total. No segundo quadrimestre de 2024, 885 milhões. O maior aqui que nós fizemos em 2024 foi urbanismo, de 196 milhões. Agora, esse ano, nós empenhamos 114 milhões 527 nele. Ele deixou de ser o primeiro. O primeiro aqui, item da lista, foram os gastos com a educação, de 177 milhões 473 mil empenhado e 150 milhões 458 mil liquidado.
Depois veio a gastos com a saúde, que está quase ali, né, pare a páreo com os gastos com a educação, 176.800.000, aqui é o total, não é o valor que é de base para aplicação, né, da constitucional, aqui é o valor total, que tem outras receitas de outras fontes. Liquidado, 150 milhões. Urbanismo, como eu falei, 114 no empenhado e 56 no liquidado. Na função administração, que são as demais secretarias meio, 109.793.000 empenhado contra 97 liquidado. Dívida, né, nos encargos e demais sentenças judiciais, 54.950.000 e liquidado 54.944. Previdência, que são os encargos patronais, 44 milhões no segundo quadrimestre de 2025 empenhado e 43,5 no liquidado. No outras aqui, 28,7 empenhado, 27,9 liquidado. Assistência social, 23.726.000 empenhado contra 19.784.000 liquidado. Transporte, 20.497 contra 13.297 liquidado. Empenhado de transferências para que a Câmara efetivamente realizou a despesa, não de transferências. A gente fez transferências, acredito, até a maior do que está aqui. 18.832.000, contra uma despesa liquidada de 15.951.000. Desporto e lazer, 7.197.000, empenhado, 6.253.000 liquidado. A cultura, 5.950.000, empenhado contra 5.765.000. Habitação, 2.520.000, empenhou e liquidou. Gestão ambiental, 791.000 empenhado e 71 liquidado. E saneamento, 746 contra 109. A diferença aqui entre o empenhado do ano passado para cá, principalmente no urbanismo, foram os recaps que foram contratados, né, aquela empréstimo que foi feito na gestão passada do Desenvolve São Paulo de 50 milhões para recap e demais despesas com recursos próprios que foram utilizados também. Por isso que nós temos aí uma alteração bem grande de 196 milhões para 114 de um ano para outro, que também diminuiu a despesa empenhada de 885 para 786. Do segundo quadrimestre de 24 para o segundo quadrimestre de 2025. Aqui é o mesmo quadro, só que ele está distribuído, são as mesmas informações, aliás, só que distribuídos aqui de forma de gráfico, né, para melhor visualização. O que está um pouquinho mais escuro é a despesa empenhada, o mais clara a liquidada, e colocamos aí por barrinha para ser melhor visualizado qual que foi, né, que teve maior ou menor percentual de empenhado e liquidado. Pode ir para a próxima. Bom, aqui é por natureza, né? Qual que são os gastos por natureza de despesa. Nós temos as despesas, elas são categorizadas entre despesas correntes e despesas de capital. Dentro das despesas correntes, nós quebramos as despesas com pessoal e encargos. Aqui é apenas salário mais obrigações patronais, os auxílios estão contidos nas outras despesas. Juros e encargos da dívida, outras despesas, que são todas as despesas de custeio, da manutenção da máquina. Aqui dentro a gente tem compra de medicamento, a gente tem contratação de exames, a gente tem os convênios, os repasses para o terceiro setor, temos as despesas que nós executamos de transporte escolar, de merenda escolar, de todos os gastos que o município tem de contratação de terceiros e de consumo ou itens de distribuição gratuita. Dentro do grupo de capital, nós temos as despesas com investimento, a amortização da dívida e as despesas de capital intra-orçamentária. Nós, no grupo aqui de pessoal e encargos, no quadrimestre, né, acumulado, no quadrimestre empenhado de 135 milhões, liquidado praticamente o mesmo valor, e no acumulado do ano, 269 milhões no empenhado e liquidado 268 milhões. Outras despesas aqui, que é o grupo maior, 88 milhões empenhado, acumulado 405. Aí nós temos as despesas de capital, né, que dos 27 milhões empenhado, outra 28.200 liquidado, no acumulado 66 milhões, liquidado 41 milhões.
Só no quadrimestre nós empenhamos 272 e liquidamos 346. Pode falar, nossa, mas liquidou mais que empenhou? Sim, porque a gente veio com o empenhado acumulado do quadrimestre passado e a gente vai executando, que é aquela conta que a gente viu lá que ficou negativa, né? Que a gente liquidou mais do que arrecadou. Bom, próximo aqui a gente sintetizou alguns limites, né, que são destacados e detalhados nos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que são... o quadro está certo? Não, pode passar, por favor, o próximo slide. Isso. Aqui, primeiro, nós temos os nossos valores de limite de endividamento, né, que é com base na receita corrente líquida, que é uma receita de referência de R$ 969.619.642,42, e a base para comparativo da despesa com pessoal, R$ 968.043.070,42. A despesa com pessoal acumulada nos últimos 12 meses. Os limites da lei fiscal, eles são diferentes, eles não ficam, quando nós vamos medindo ele a cada quadrimestre, eles não são deste ano, eles são acumulados dos últimos 12 meses, tanto a receita corrente líquida quanto as despesas totalizadas aqui para verificação do índice. Despesa total com pessoal, R$ 368.663.000. Tivemos um aumento aí do índice de despesa com pessoal do quadrimestre passado, estamos no 38,08. Dívida consolidada, R$ 251.557.474,70. Esse valor da dívida não contempla a dívida previdenciária, que nós temos tanto com o regime geral quanto com o regime de previdência. Aqui são somente as dívidas mobiliárias do município, tem aquela dívida da água e a dívida nova que foi contraída do Desenvolve São Paulo. Então, nós estamos com um percentual de 25,95%. A Vale Prévia. Próximo slide, a gente fala um pouquinho do percentual que foi aplicado na educação. Esse percentual ele é medido em cima das receitas de impostos e as transferências de impostos que nós recebemos da União e do Estado. Total base, né, que totaliza esses impostos e transferências, é R$ 523.802.446,90. Nós aplicamos R$ 165 milhões no quadrimestre, R$ 250.722,06. Ou seja, de um mínimo de aplicação no ensino de 25%, nós aplicamos no 31,55%. Na saúde, a receita de impostos, a base é um pouquinho menor, porque não entra no cômputo um repasse extra que o FPM faz, a gente chama de auxílio extraordinário, é 1% do FPM, nós temos 3 repasses desse durante o ano, e na saúde ele não tem obrigação de compor a base. R$ 519.368.679,43 de base, legal. Nós executamos uma despesa com recursos próprios, que são elegíveis aqui para o cômputo da aplicação na saúde, de R$ 141.142.256,42, gerando um percentual de aplicação do município acumulado no quadrimestre de 27,18%, sendo que o mínimo exigido na Constituição é 15% para os municípios. Então, Valinhos tem um histórico aí de aplicação, né, de ambos os índices, acima, e o da saúde bem acima do que é o mínimo, né, para aplicação. O município tem que colocar muito recurso para manter a saúde do município, porque nós não recebemos praticamente nenhum auxílio das outras esferas governamentais. Na outra tela, a gente tem a aplicação do Fundeb, né, que 100% aplicado, tudo que recebeu foi aplicado, tudo que recebeu foi aplicado em folha. Nós não tivemos complementação do Fundeb, pelo contrário, né, o que a gente teve de retenção para a composição do fundo, ele não voltou para a gente, né, tivemos um total aí de 50 milhões que recebemos de receita, e mais juros, por isso aqui essa diferencinha, e foi totalmente aplicado, né, até 31 de agosto de 2025, todo o arrecadado foi aplicado. Podemos para a próxima? Aqui nós demonstramos a consolidação,
né, da nossa dívida do município, a dívida consolidada, a dívida a longo prazo, a pagar além do exercício, né, acima do exercício fiscal. Então, a dívida lá que nós chamamos de dívida do século, nós partimos de um saldo em 31/12 de 24 de 185 milhões, e agora estamos com um saldo em 31 de agosto de 25 de 173 milhões. Uma dívida com o INSS praticamente não teve amortização alguma, porque nós temos um pedaço que ainda está sob júdice, praticamente 50% do montante não está parcelado, ele está sendo discutido judicialmente. Então, o saldo em 31 de agosto era de 111 milhões. Temos aquelas pendências do INASE ainda, que tratam-se de ajuizamento, são processos que provavelmente, com o passar do tempo, vão ser até baixadas do balanço, mas aguarda a decisão judicial. Parcelamentos junto ao Vale Prévio, que foram feitos no período da gestão do prefeito Cleiton Machado, 91 milhões de um parcelamento, depois mais um outro de 2.981 mil, que já está terminando, e, por último, mais um saldinho aí de uma auditoria que aconteceu dos anos de 2014 e 2015, mais 518 mil. E também temos aí os novos empréstimos que foram contraídos na gestão passada, do empréstimo do RECAP, que é aquele de 50 milhões, que não foi ainda totalmente utilizado, praticamente 100%, falta uma medição, acredito. Temos um saldo a pagar de 44,4 milhões em 31 de agosto de 25, e de 30 milhões, que somente agora que o prefeito conseguiu a liberação, né, tinha uma liminar impedindo a obra ali na Invernada. Então, essa medição aqui, ela nem foi feita nessa gestão, foi no ano passado, nós utilizamos, de 3.163.836 mil, aliás, que virou o ano. Nós vamos começar agora a fazer as medições e a executar a obra, então esse saldo aqui ele vai aumentar no decorrer aí da execução da obra. Então, nós temos lá, que nós falamos, a dívida consolidada total de 431.557.000, aí tirando as outras, né, que não são consideradas para o percentual lá da LRF, 251,5 milhões. A receita corrente líquida, como apontado no último slide, era como base, né, acumulada dos últimos 12 meses para o cômputo da dívida, foi de 969.319.000, gerando um percentual de endividamento do município de 25,95%, dentro do que é permitido, que é de 120% de endividamento para o município. Isso foi, bem resumidamente, os números que nós apuramos, levantamos, arrecadamos, gastamos durante o segundo quadrimestre de 2025. Todo o detalhamento estão nos quadros da lei fiscal. Nós temos tanto os relatórios de execução orçamentária quanto de gestão fiscal, que compõem toda a publicação, né, todos os demonstrativos da lei. O ensino e a saúde, eles têm também um anexo próprio de execução orçamentária, além de prestações de contas junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde. E colocamos à disposição das perguntas, vereador Conte. Em primeiro lugar, eu quero registrar a presença aqui do vereador Wagner Alves. Agradecer a presença aqui, vereador. Dizer que eu vou só pedir para, antes, saber se mais algum membro da prefeitura não gostaria de usar a palavra, quiser complementar mais alguma coisa, está aberta a palavra para vocês, né? E aí eu passaria a liberar para o questionamento dos vereadores. Se o vereador Wagner Alves quiser fazer um questionamento aqui para a prefeitura, vamos depois passar para o vereador Israel Escupenaro. Secretária, é uma pergunta, né? Lógico que isso daí tem um andamento do final do ano ainda, que estamos caminhando para isso. Mas no caso aqui da prefeitura do município de Valinhos, na segunda folha aqui que fala da execução orçamentária, esses 75 milhões aqui, eles estão dentro da previsão assim possível para se terminar esse ano aqui, tudo em ordem, tudo tranquilo? Porque esses 75 que eu entendo aqui é o que nós temos para até o final do ano. Está certo que entra mais alguma coisa, né? Uhum. Mas está dentro da previsão do que se esperava, está tudo em ordem. Porque nós sabemos que começa uma gestão com
uma parte que o prefeito tem falado ali, que foi mais de 80 milhões não empenhados, tudo ele teve que fazer a lição de casa aí para recuperar, né, a parte financeira. E esse, na visão da senhora como secretária, está se caminhando para que o município termine, vamos falar assim, né, 0 a 0? Eu brinco que a prefeitura ela não tem cheque especial, né? Que nem a nossa conta que a gente vai gastando, aí o banco vai colocando dinheiro e depois você tem que pagar. A prefeitura acabou o dinheiro. Não tem jeito. Então, nós temos que ir controlando e segurando, né? E medindo também, porque a arrecadação, nós temos uma expectativa de arrecadar e nós temos uma certeza do que vamos gastar. E a arrecadação depende das pessoas pagarem os seus tributos. A arrecadação depende de repasses federais, a arrecadação depende da circulação da economia. Nós estamos vivendo um ano bem turbulento, não só dentro do Brasil, mas nós temos aí essas questões internacionais. Quem acha que não abala a gente, abala, sim, né? Porque aí você tem uma frustração. O comerciante que ele não consegue circular sua mercadoria, o exportador que ele não consegue exportar, ele não consegue fabricar, ele não consegue fazer, ele perde. Isso tudo é dinheiro deixando de circular, é imposto deixando de arrecadar. Isso reflete nas nossas arrecadações, nos nossos repasses, né? Além do que, se as pessoas ficam sem emprego, se a empresa fecha, se manda embora, o munícipe que era empregado daquela empresa, ele para de pagar o quê primeiro? O IPTU. Né? Então, nós temos acompanhado mês a mês, linha a linha, do nosso balancete de receita. A Célia faz esse acompanhamento na unha, ali, mês a mês, analisando, a gente fica de olho em tudo que está acontecendo, medindo. A gente tem um grupo grande de secretários de finanças do Brasil todo, que a gente conversa e temos articulado para que consiga, até junto com os maiores, ganhar uma briga lá em Brasília. Né? Eles estão muito empenhados ali, principalmente na questão da reforma tributária. O último PLP vai ser aprovado na próxima terça, era para ter sido aprovado hoje, mas foi adiado para o dia 30. E foi divulgado ontem bastante, tanto pela CNM, né, e a FNP, que são frentes municipalistas, que nós vamos ter uma perda gigantesca. A perda para os municípios pode chegar a 40 bilhões, né, ao longo do tempo, com a aplicação da reforma. O bolo todo vai ficar na mão do comitê gestor para redistribuição. A distribuição vai mudar muito. A Prefeitura de Valinhos vai perder, porque nós temos aqui, vocês viram, nossas duas principais receitas, é o ICMS e o ISS, que são os dois impostos que eles vão deixar de ser arrecadados diretamente pelo Estado e pelo município, e vai mudar também a forma que ele vai ser distribuído. Ele não vai ser mais na origem, como é hoje, o ICMS. Então, tudo que é produzido em Valinhos fica para Valinhos, e o ISS, conforme a legislação, mas a maior parte fica para o município onde a empresa está estabelecida ou o serviço é prestado. Então, nós temos aí um grande desafio pela frente, né, da gestão das nossas despesas, de contrair despesas novas, de elevar o nosso volume de despesa. E nós temos travado assim. Eu sou a chata, viu, vereador? Eu sou a brava que corta e a que não deixa gastar. Mas alguém tem que falar não. Porque todas as secretarias têm a sua importância. O município ele é um órgão vivo gigantesco, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão em casa não fazem ideia do tanto que o órgão público interfere na vida deles. Né? Nós temos aqui toda a parte da educação, que seriam sem eles. O que seria para a educação, né, do município, para as nossas crianças e adolescentes? Temos a parte da saúde, que está lá, trabalhando ininterruptamente 24 horas por dia. Você passa mal, acontece alguma coisa, eu vou para o UPA. Tem um funcionário público trabalhando lá, ou um terceirizado está sendo pago pelo órgão público. Aí nós temos a parte da segurança. A gente não quer uma cidade que fique à mercê de bandido, a gente quer uma cidade segura, a gente quer que fique tudo perfeito, continuar com a nossa liderança aí de cidade mais segura do Brasil, né, na nossa faixa de municípios. A gente quer a cidade limpa. Aí choveu, é a crise porque caiu uma árvore. Gente, passou um tornado, passou um ciclone, mas a prefeitura tem que estar lá, é caminhão, é retirada, vai, desobstrui rua, é fogo, tem que estar todo mundo lá. Então, a prefeitura ela tem que olhar e tem que reservar
recursos para distribuição em todas as áreas. Ela tem que garantir a execução mínima, a manutenção mínima de todas as áreas dentro do município, o pagamento dos seus encargos, pagamento de suas dívidas. Então, essa gerência toda, ela é bem complicada, principalmente, como bem pontuou o presidente, na virada de gestão, porque nós sabemos que algumas gestões elas não têm a mesma responsabilidade de gastos que outras, né, vamos falar assim, ou escolhas. Então, eu escolho gastar mais nisso, mas aí eu catei essa mudança de gestão, falar, não, mas espera aí, a prioridade agora é saúde, a prioridade agora é tal. Então, nós temos que fazer essa mudança do Titanic, que ele não é fácil de virar, ele é um navio bem grande, pesado, para que a gente faça essa mudança da máquina. Então, o primeiro ano, geralmente, de governo, essas mudanças elas são complicadas, esses ajustes são complicados, repactuação de contratos, né, como nós sabemos que tínhamos aí, estão sendo revistos, mas não quer dizer que eles não vão, a despesa não vai existir, a despesa ela vai existir no valor real e ela vai ter que se encaixar dentro do orçamento. Então, a garantia que eu falo que nós vamos fechar no 0 a 0, pelo menos, é que a gente não vai deixar gastar, porque não tem dinheiro para gastar e não tem como jogar a despesa para debaixo do tapete. A gente tem um certo tempo de casa aí, a gente já viu muita coisa acontecer, nós já vimos muitas imprudências serem feitas, liberação de despesas sem ter recursos, sem ter expectativa. Tem muitas cidades que quebraram, nossos vizinhos estão quebrados, todos. Não adianta a gente falar que vai arrecadar X, a gente não vai arrecadar, porque aí a gente vai gastar achando que a gente vai ter o dinheiro e o dinheiro não vai entrar. Fora todas essas outras interferências externas que nós sofremos, que não são do nosso controle, né? Nós ainda temos o nosso problema aqui interno. Então, nós temos feito, sim, essa gestão. A nossa projeção é da gente encerrar o ano no 0 a 0, né? Não vamos virar os superávites dos anos anteriores, isso não vai acontecer, mas nós vamos virar na equidade, pelo menos, entre receita e despesa. Essa é a nossa meta. É no controle de gastos, né? Só mais uma colocação, né? A gente vê que o cenário nacional das contas públicas está péssimo, né? E isso daí, com certeza, a senhora tem razão, vai refletir em todos os municípios também, né? Aqui um comentário só, né, sobre a questão de endividamento. Os municípios podem se endividar até 120%. Para mim, isso daí também eu deixo aqui a minha indignação, um absurdo, né? Eu sei que nós estamos aqui nos 25,95%, mas a permissão para um município se endividar até 120% é para dizer assim, afunda, né? Assim, afunda de uma vez. E agora, com essas questões do repasse que vão piorar muito, né? Que, ao invés de melhorar para o município, que é onde está o munícipe, é onde nós precisamos do dinheiro, né? Vai piorar para os municípios. Isso daí é pior, acaba um cenário pior ainda, né? E vai levar mesmo municípios aí a acabar se endividando totalmente, né? Aumentando cada vez mais as dívidas. As minhas duas perguntas, uma colocação e duas perguntas, né? Vereador, se puder fazer uma parte aqui, assim, é um absurdo 120%, porém é muito melhor do que era antes. Antes da lei de responsabilidade fiscal, não existia controle algum, não existia parâmetro algum, os municípios gastavam o que queriam, se endividavam, não pagavam suas dívidas, não pagavam previdência, não pagavam precatórios, que são as dívidas, sentenças judiciais, e não tinha uma amarração nenhuma. Com a LRF, estabeleceu-se pelo menos um limite e desconto, né? Se você não paga a dívida, se ela é que nem a nossa garantida da União, ele vai glosar. Aliás, a nossa já é glosada do FPM, que é a garantia. Não paguei precatório, tira do ICMS. Não paguei a previdência, glosa do FPM. Então, pelo menos, eles colocaram um pouco de travas, mas, mesmo assim, eu concordo, eu sou contra esse limite de endividamento, inclusive essa dívida do século que a gente carrega aqui há décadas, ela teve uma autorização no Senado até acima do que era permitido naquela época, que era muito, né? Então, nós tivemos uma autorização especial aí do Senado, foi uma obra necessária a ser feita, a gente não está contestando isso. O problema é que nós vivíamos um Brasil, realidade, de
inflacionária gigantesca, descontrole, a dívida em dólar, enfim. Sobre o cenário da União, a União em 2027, isso é certo, né? Os próprios técnicos da União estão afirmando isso, a União vai entrar em colapso, porque nós estamos gastando muito mais do que a gente arrecada, muito mais. Secretária, né? Esse governo iniciou furando o teto, né? Aprovando lei para estourar, arrombar o orçamento, né? Com todo, eu vejo assim, esse tempo de governo foi mais de 26 impostos novos que foram, né, impostos sobre a população, porque quem paga é tudo nós, somos a empresa, a população, mas o que a gente se vê é que vai piorar o repasse para o município, né, que se houve. Então, isso daí é uma contradição tão grande, né? A gente vê a gente caminhando para uma direção totalmente diferente do que deveria ser, né? Então, nós vemos tudo aí, as estatais aí tudo quebradas, e a expectativa não é uma expectativa, se continuar nesse rumo, não é uma expectativa boa, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal deveria ser feita, mas não poderia ser violada, não poderia ser Eu acho que o que falta, vereador, é o controle de gastos da União. Porque a arrecadação do Brasil não é ruim. O problema é que o dinheiro é mal destinado. Olha esses escândalos que nós temos assistido, corrupção, desses repasses de corrupção, de operações da Receita Federal, da Polícia Federal, essa destinação de emendas mesmo da União, essas emendas parlamentares, isso está um absurdo. Despesas casadas, o parlamentar ele vai mandar uma emenda para o município se o município contratar a empresa X e devolver tanto por cento para ele. Isso precisa acabar. O Brasil não aguenta mais. Então, não é falar que é assim, é porque tal pessoa recebe isso, ou o Bolsa Família é isso ou aquilo. E não é só o político que é corrupto, porque eu sei de Valinhos de muitas pessoas que recebem Bolsa Família e estão trabalhando em empresas e pedem para o empregador não registrar. Então, isso é uma vergonha da parte de todo mundo. Não é só o político, é todo cidadão. O político não é um ET, o político saiu do banco e veio sentar aqui. Então, ou o Brasil entende que ele precisa ser sério, ou, gente, nós vamos entrar num colapso tão grande aqui que não vai ter solução, não. Quem acha que vai ter milagre, não vai ter. Porque não vai ter. O ajuste fiscal precisa ser feito. Quem quer que assuma a cadeira na próxima gestão da presidência, ou que fique, ou que mude, ele vai ter que fazer o ajuste. Acabou. A União ela está vendendo título público, ela está fabricando dinheiro adoidado. Nós somos o país hoje, eu acredito, com a maior taxa de juros, e não é para controlar a inflação. Isso é discurso. Nós estamos com a maior taxa de juros para poder pegar dinheiro do exterior. Porque até ontem a gente estava com a taxa americana, que é a economia assim, mais consistente, onde mais o investidor quer investir, muito alta, acima, abaixo da nossa, mais alta para os parâmetros deles. Quem que vai vir aplicar num governo, num mercado como o Brasil, volátil do jeito que é, totalmente manipulado politicamente, né, com o envolvimento do crime organizado, do jeito que nós estamos? O Brasil está virando um narcotráfico, nós estamos um narco-estado. O Rio de Janeiro já é um narco-estado, e o Brasil todo vai virar. Então, assim, nós temos que ter um ajuste de política fiscal geral. Não é só política pública ou política de assistência, que é o problema do Brasil, não é. Eu acho que, como eu falei, a arrecadação nossa, eles têm feito lá, eu acho que os impostos que o vereador se refere foi em cima de investimentos. O que, no meu ver, sinceramente, eu não acho que é ruim. Eu acho que você fazer esse ajuste para diminuir o imposto de renda da população, mais do que passou da hora. Porque a população com menor renda é a que mais paga imposto, enquanto pessoa física. E a gente paga imposto da nossa renda, a gente paga imposto do produto que a gente consome, a gente paga imposto do serviço que a gente contrata. Esse ajuste, eu acho que demorou para ser feito. Eu acho que ele tem que ser feito. E como já prevê a LRF, eu só posso abrir mão de uma receita incrementando outra. Então, eles estão criando essa equiparação. A reforma, eu concordo que nós vamos perder receita, mas eu também concordo que o Brasil é um Brasil muito desigual, né? E o nosso sistema de arrecadação, o nosso sistema tributário, ele é um sistema arcaico, antigo, de 1967, que todos os países do mundo já têm esse IVA, que é o que nós vamos implementar agora, depois de tanto tempo. E o que nós ouvimos do secretário especial da reforma tributária, numa palestra que nós assistimos, que toda essa forma do Brasil arrecadar,
nós concentramos muita renda em uns lugares e poucas em outros. Para a gente é muito bom, né? Porque a gente está aqui numa cidade boa, no estado de São Paulo, mas o Brasil é um país continente. Então, nós geramos uma diferença, uma desigualdade entre a aplicação para um cidadão de uma cidade, entre outra, de até 215 vezes do que uma pessoa tem, em reversão dos impostos, eu quero dizer. Isso tudo é porque nós ficamos todo esse tempo com esse sistema que ele é desigualitário. Quando você tem desigualdade de distribuição de renda, quando você tem desigualdade, aliás, de distribuição de renda, desigualdade do que você oferece para a população, você começa a ter uma população mais rica, uma população mais pobre. Aí você começa a criar cotas, aí você começa a criar brechas, aí você começa a criar auxílios, daí você começa a criar uma série de fatores e você permite que dentro do seu país aconteça o que está acontecendo com a gente hoje, que é o aumento da criminalidade, né, e o aumento do crime organizado. Bom, eu sempre tenho dito, secretária, né, reafirmado, e acredito muito nisso, onde não há corrupção, o dinheiro dá e sobra, primeira coisa. Exatamente. Onde não há corrupção. Outra coisa, política financeira. Se você não adianta querer aplicar uma política financeira de Cuba, de Venezuela, e querer que aqui vire uma Suíça. É um absurdo, não vai acontecer nunca, né? Então tem que mudar a política, tem que haver honestidade com o dinheiro. Bom, é isso que são meus comentários. Não sei, o vereador Conte, secretário. Secretário, se quiser complementar, pode complementar, secretário. Não, o vereador falou tudo. Tem que ter honestidade, tem que ter muito cuidado na aplicação dos recursos públicos, porque, aliás, eu falo que não existe recurso público. O dinheiro não é público, o dinheiro é das pessoas que pagam impostos. E ele tem que voltar para essas pessoas da melhor forma. E hoje o que nós vemos assistimos, né, eu não estou falando de Valinhos, a gente tem 5.570 municípios no Brasil. Nós temos 5.570 legislações municipais que regem aí o imposto sobre serviço. A gente tem mais 27 impostos, 27 estados brigando pelo ICMS. Cada estado dando benesses, aí para você vir aqui eu tiro o imposto, aí perde, a empresa vai para cá, vai para lá. Então, com a reforma vai ser ruim, mas nós vamos ter um período de transição e cada um tem que fazer a sua tarefa de casa. Eu parabenizo os vereadores que fizeram aí o projeto de lei, né, da revitalização do centro. Eu acho que é muito importante. A gente precisa rever muito Valinhos, precisa rever Valinhos como atrativo para turismo. Nós vamos ter o trem, a gente tem possibilidades, nós temos uma massa de renda alta na cidade que acaba não gastando aqui por a gente não oferecer locais para eles, né? E a reforma ela vai trazer o recurso para o município do que é consumido no município. Então, isso é muito importante, né? E a revitalização também traz segurança, traz melhoria para a população. Então, parabenizo aí, a gente recebeu lá o estudo, né, do autógrafo essa semana, pude conhecer o projeto melhor e acho que foi publicado ontem, se eu não me engano, né, a lei. Bom, porque por enquanto, isso, não sei se a Maria Cláudia quer falar um pouco sobre o Instituto. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, podendo falar. Hoje a gente está falando do ValePrev só do ponto de vista orçamentário, né? Então, quanto que foi arrecadado, quanto nós tivemos de receita e a despesa, que são os benefícios que a gente paga. Eu queria só deixar registrado que a receita do ValePrev, ela tem a parte da contribuição do servidor, mas tem uma parte maior que é a cota patronal. Então, o Instituto de Previdência acaba sendo mais uma despesa do município, né? Então, que está diretamente relacionado. Então, para manter a Previdência, a gente depende de recurso público também. Então, isso é uma questão que a gente tem que estar atento, né? E outra coisa, sempre parece que está sobrando muito recurso no ValePrev, os números são grandes, só que quando a gente contrasta com o nosso cálculo atuarial, a gente chega à conclusão que os números são grandes, mas não são suficientes, né? E eu venho acompanhando a discussão da reforma da Previdência desde 2015, 2016, quando começou a falar sobre isso.
A emenda constitucional 103 de 19, ela foi mais do que debatida, discutida, comprovado que realmente a Previdência não ia se sustentar por muito mais tempo, se não houvesse algum ajuste. E esse ajuste é muito fácil da gente entender. Por que a Previdência está cada vez mais cara, né? Vamos chamar assim. Por duas razões muito simples. Primeiro, que a população tem vivido mais, e isso é muito bom, né? E hoje ainda a gente recebeu um dado, nós tivemos uma palestra com uma psicóloga que a especialidade dela é longevidade, e ela colocou um número. A tabela do IBGE propõe uma previsão de vida de 76 anos, né, que está lá. Só que São Paulo, e mais especificamente o interior de São Paulo, a previsibilidade da vida é muito mais, vai para 83, 84 anos de idade. Ótimo, maravilha. Só que a pessoa para de trabalhar aos 55, 60, e o Instituto vai sustentá-lo por mais 20 anos, pelo menos, né? Então, é uma conta cara. E outra coisa também, o serviço público ele tem enxugado, vamos dizer assim, e a tendência é que seja. Então, numa população mais velha, onde os casais têm tido cada vez menos filhos, pode ser que daqui a algum tempo não haja tanta necessidade de ter escolas, como era há 3 décadas atrás, por exemplo. Então, são questões sociais que acabam interferindo muito na Previdência. E quando foi feita a emenda constitucional, que até então só legislava Previdência o federal, a União, era a única que legislava. Só que aí, no meio das discussões, os municípios, estados, começaram a falar: não, mas a nossa situação não está tão ruim assim. E, enfim, e foi feito muita discussão com relação a isso, e eles acabaram ganhando um fôlego, que eu acho que foi um fôlego, porque com maior ou menor comprometimento, a verdade é que os municípios também estavam muito comprometidos, né? Então tá bom, então vocês não vão fazer a reforma como a gente está fazendo agora, mas prestem atenção, porque essa conta vai chegar e vocês vão ter que fazer. Então, são discussões que são até muito chatas da gente ter que falar, né, Rebeca? Mas tem que ser dita, tem que ser colocado, né? Hoje, o ValePrev está numa situação tranquila, com superávit no plano previdenciário, está ótimo. Mas a gente não pode achar que isso é para sempre, né? Agora, só para encerrar, o ValePrev tem muitas especificidades, né? E, por isso, no dia 8 de outubro, às 6h30 da tarde, a gente vai fazer uma audiência pública aqui na Câmara e a gente vai falar mais especificamente de ValePrev. Então, a gente vai apresentar resultado nos nossos investimentos, a gente vai falar dessa projeção, que é o cálculo atuarial, que mostra qual que é o nosso passivo, né? Então, a gente fala do nosso ativo, que são os investimentos, mas a gente vai mostrar o nosso passivo também. A gente vai também falar um pouco da nossa gestão, e, inclusive, essa audiência ela vem atender um projeto que foi implantado pela Secretaria da Previdência, que é o Progestão, um programa Progestão, que nada mais é do que um programa de qualidade, e o ValePrev não só se certificou, como conseguiu um nível 2, numa escala de 4 níveis, o ValePrev já conseguiu tirar o Progestão 2, que isso representa o quê? Que está sendo bem gestado, né? Então, perante o Tribunal de Contas, Secretaria da Previdência, a gente tem apresentado uma boa gestão. Então, para além de cumprir
essa normativa que a gente tem que cumprir, mas a gente também está muito interessado em mostrar a quem possa interessar, especialmente os servidores, como é que está sendo feito a gestão do ValePrev. Obrigada, Rebeca. Acho que era só isso que eu tinha para falar. Eu quero agradecer aqui a presença do vereador Fábio Damasceno, dizer que o vereador está convidado também a se sentar aqui na frente, e também gostaria de saber que é o último vereador, né? O vereador Wagner Alves não quer fazer uso da palavra, o vereador Israel Escupenaro já falou. Se o vereador quiser fazer uso da palavra, alguma colocação, algum questionamento, pode fazer também. Tá bom. Bom, então agora nós vamos passar a palavra aqui para os espectadores, né? Para as pessoas que vieram. Se alguém quiser fazer algum questionamento, quiser fazer uso da palavra, sobre a questão aqui das metas fiscais que foi apresentada agora, né? Lembrando que, finalizando aqui a audiência, nós vamos entrar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a previsão para o ano que vem, né? Se nenhum espectador quiser fazer uso da palavra, nós vamos agradecer a presença de todos, né? E o que vai, Ivo, vai ter em seguida vai ter a LDO. Agora é a audiência pública, a demonstração do cumprimento das metas do segundo quadrimestre, de maio a agosto de 2025, que é a prefeitura aqui que os seus técnicos vão apresentar. Terminando aqui logo em seguida, né? Agora, finalizando, nós vamos iniciar o debate, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o quê? É a proposta orçamentária para o ano que vem, que vai ser começada em seguida. É isso daí, Ivo. Eu gostaria apenas de fazer alguns comentários sobre o que eu ouvi aqui. Eu fico muito preocupado, porque eu tenho vindo sempre aqui nessa Câmara Municipal, às vezes fui na prefeitura também para ouvir sobre lei orçamentária, LOA, PPA, tudo isso aí, tudo bem. Eu escutei aqui algumas coisas que eu não posso ficar calado. Dizer que as receitas são previsíveis, mas os gastos são certos. Eu gostaria que isso aí fosse invertido. Por quê? Quando nós, aposentados, e agora eu vou falar um pouco da ValePrev, a ValePrev, assim como o INSS, são autarquias, ou são instituições que se bastam, porque tem patrimônio, tem orçamento, só que não sabe gastar, ou seja, gasta demais. E com respeito à prefeitura, esses demonstrativos aí são muito interessantes, porque estão no papel. Só que para nós que somos contribuintes, isso fica muito no ar. Primeiro porque nós não temos tempo suficiente para ficar questionando esses valores, essas coisas. Mas uma coisa é certa, se nós fizermos um paralelo com as instituições públicas e as empresas privadas, por exemplo, e também levando em conta o dia a dia de cada um de nós, contribuintes, porque nós pagamos tudo isso, e muito poucos somos ouvidos, ou somos perguntados se concordamos ou não com isso. Mas nós temos os nossos representantes. Quando a gente fala do governo federal, que está gastando mal, que está colocando o país em dívida, os governos estaduais é a mesma coisa, e os municipais, idem. Porque eu gostaria de ouvir aonde que o município está mostrando para a população, onde que ele está cortando. Porque nós que temos salários, e temos as nossas despesas, nossos custos, a gente se preocupa com isso. Se a gente está recebendo 10, vai gastar 12? É a mesma história que está sendo colocada aqui, que a dívida está muito mais. Olha, eu comecei a anotar as coisas desde 2017 aqui. Quando se falou de dívida do município, em 2017 tinha 480 milhões de dívidas.
Hoje, me surpreendo que tem 431 milhões. E lá, em 2017, diziam o seguinte: nós vamos pagar 20 milhões por ano. De 17 para 25 são 8 anos. 20 milhões por ano seriam 160 milhões. Contra 480, nós deveríamos ter 320 de dívida. É matemática. Agora, temos 431 ainda? É esse tipo de questionamento que eu gostaria de fazer e que a população fica esperando isso, da Câmara Municipal, da Prefeitura, certo? E isso não acontece. Nós continuamos pagando a conta, mas não vemos nada de efetivo com relação às despesas. Aonde que a Prefeitura está cortando despesas? Uma das coisas que eu questionei aqui, e continuo questionando agora, quando entrar na LDO, eu também vou questionar. A questão de aluguéis, por exemplo, é uma coisa que você pode fazer efetivamente economia. Tem um monte de prédio público ainda, Valinhos, desocupado, e continuamos pagando aluguel de outros prédios aí que a Prefeitura não precisaria pagar. É esse tipo de coisa que a gente precisa questionar, gente. Nós não podemos continuar desse jeito, jogando a coisa em cima do contribuinte. Porque nós, quando temos dificuldade com o orçamento, a gente aperta o cinto, não é isso? E nós não temos para onde correr. Está falando do Vale Prev? Vou falar do INSS. Deram 7,7% para o salário mínimo e deram 3,79% para o aposentado. Como é que o aposentado vai conseguir contribuir, pagar isso tudo que a gente paga e o nosso rendimento cada vez menos? Por enquanto é só isso. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Eu gostaria de questionar a secretária da Fazenda. Você falou sobre o plus da educação e que foi a primeira vez que não foi repassado a menos. E acho que todos nós gostaríamos de entender o que é esse repasse e por que ele veio a menos. Bom, primeiro respondendo o Ivo, né, o senhor Ivo, que de vez em quando está presente aqui, do que o senhor falou da dívida em 2017 para 2025, o senhor só esqueceu de um detalhe: existe uma coisa chamada correção, que é altíssima. E com a subida da Selic, a nossa dívida está tendo correções astronômicas. A gente pagou esse ano da dívida do século, e o saldo que a gente terminou em 31/12 é o mesmo agora. Então, a matemática também tem a correção. Fora isso, nós agregamos 2 novos contratos, que foi do Desenvolve São Paulo, que acrescentou aí no principal da dívida. Com relação às despesas, praticamente metade do que a Prefeitura arrecada é com o salário da gente, que é quem move a máquina. Porque a Prefeitura, sem funcionário, faz nada. Né? Sem mão de obra humana, não faz nada. Os funcionários já sofreram bastante. Nós ficamos bloqueados durante a Covid, porque disseram que a gente não trabalhou. Eu trabalhei todos os dias. Da minha casa, na prefeitura, de madrugada, não é verdade? E nós ficamos 2 anos com o salário congelado. Nós ficamos sem ter os nossos direitos repassados. Então, metade praticamente do que a prefeitura arrecada é com salário. Uma boa parte é para a cidade ficar limpa. Uma outra parte é para a cidade ter lâmpada acesa. Uma outra parte é com segurança, é com monitoramento. Então, nós temos muitas despesas. E nós prestamos contas para muitos órgãos. A Câmara Municipal é um deles, né, através da Comissão de Finanças e Orçamento. Aqui nós estamos fazendo uma audiência pública, mas nós prestamos contas mensalmente. E nós temos um órgão que é constituído legalmente para auditar as contas públicas. Ele chama Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E ele está de olho, porque não tem como todo mundo ir lá fiscalizar todo dia. Ia ser uma bagunça. Imagina, a gente não ia trabalhar, a gente ia ficar prestando contas para os 130 mil habitantes. Então, a nossa legislação, a nossa modulação de Estado constituído, né, nós temos as divisões de poderes.
executivo, legislativo e judiciário. O legislativo municipal, através da Comissão de Finanças e Orçamento, fiscaliza. O Tribunal de Contas, no nosso caso do Estado de São Paulo, é um órgão do legislativo, é um órgão fiscalizador, e ele fiscaliza tudo, em loco e à distância. Mensalmente, a gente remete tudo para o Tribunal de Contas. Então, assim, nós temos órgãos, nós temos legislações, e nós temos todos esses entes que fazem a fiscalização e cobram as prestações de contas. Né? Não está assim, ninguém está cobrando. Nós temos a lei da transparência. Todas as informações estão lá disponíveis. Aí cada munícipe vai lá ter acesso ou não, é a vontade de cada um. Tem pessoas que vivem a vida achando que não existe órgão público, né? Ela não interfere, ela não faz nada, ela não se manifesta, ela não entra, ela não vê, ela não vem na Câmara, ela não procura um vereador. Então, assim, nós temos todos os nossos dados lá, estão à disposição, eles são todos divulgados. Secretário, eu só queria deixar uma fala aqui importante respondendo. Muito boa noite, senhor Ivo, né? O senhor está sempre aqui na audiência pública, o povo não participa, mas o senhor Ivo participa. Ele tá nas últimas ele tem faltado, mas hoje ele veio. Mas, senhor Ivo, e todos que estão aqui, eu quero lembrar que no governo, na gestão do prefeito Orestes, nós tivemos aí, na gestão do presidente Bolsonaro, uma anistia que se fala, né, das multas, dos juros, que a dívida do século de Valinhos era mais de 900 milhões, correto? Estava em 700, né? 700 milhões. Né? E era impagável. 212. Dia 31 de dezembro de 2020, isso. Foi para 212 milhões. Então, ela era impagável, né? Não tinha condições, se pagava, acho que era 500 mil que a Justiça determinou, e aumentava mais de 1 milhão, lá, 1 milhão, quase 2 milhões, ela aumentava mensal, era algo que não tinha fim, né? Se continuasse aquilo lá, né? Entre aspas, né? Ia ter que dar a chave da Valinhos para o diabo e sumir daqui. Né? O que aconteceu? Caiu lá para 212, que a secretária falou aqui, né? E hoje você pega a dívida do século, você está pagando, sim, a dívida que foi feita, você tem que pagar, como a secretária falou, é fiscalizado, o Tribunal de Contas está em cima, mas ela está diminuindo. Né? Infelizmente, a taxa Selic é 15% lá quase. Na época estava 2%. Isso daí. Né? Nós só tivemos esse aumento aí na correção, no índice de correção. Então, só para assim, que todos que estão aqui saibam que Valinhos hoje, nós estamos numa audiência pública que eu entendo que nós estamos apresentando as coisas aqui dentro do controle. Uhum. Não está fora do controle como nós vivíamos, sem forma de controlar. Né? Então, tem dívida, está sendo pago e as coisas estão sendo controladas. Aí outra coisa, onde que está havendo corte? Poxa, o que está acontecendo tem que ser falado. O Poder Legislativo está aqui para fiscalizar o Executivo. Mas nosso prefeito cortou de gasto só esse ano aqui quase 80 milhões. Foi corte, tudo corte. Né? Ele listou já, soltou isso no jornal, soltou em entrevista, soltou na rede social, os cortes que foram feitos aí de gasto até para poder equilibrar o orçamento, que não é o orçamento dessa gestão, é o orçamento da gestão passada. Né? Então, isso tem acontecido, né? E eu enxergo assim que o país não está bem, como já foi falado aqui, está em péssimas mãos, em péssimos lençóis, né? Vamos falar assim, caminhando para um rumo errado na minha visão. Né? Mas Valinhos, que é um coisinho dentro do país, está caminhando para o rumo certo. Está caminhando para uma situação que o ano que vem, com um orçamento organizado por essa gestão, se nós estivermos na mesma época do ano, estivermos nas mesmas condições, nós vamos ver muita coisa acontecendo de forma diferente aqui. Né? Muitas coisas acontecendo de forma diferente. E eu estou dizendo isso porque a gente é fiscalizador, está olhando e está acompanhando. Né? Então, em cima parabéns aí para o senhor estar aqui falando, né? Mas em cima do que o senhor está falando, o senhor tem razão numa forma global das coisas, mas eu deixo essa fala, principalmente de que hoje nós temos uma dívida lá que se chama dívida do século, que você começou e você vai ver o fim. Né? Nós não teríamos fim se continuasse do jeito que estava lá. Né? Obrigado. Respondendo, desculpa, eu não lembro o seu nome, Elisiane. Elisiane, o Fundeb, né, não sei se você conhece a legislação ou não dele, já passou por 3 mudanças, e em 2020 teve a última mudança, que as implementações desses impactos teve o maior impacto agora, em 2025, e esse é o motivo da perda. Né? Então, o Fundeb ele não é uma receita adicional.
Ele não é uma receita a mais que o município tem. O Fundeb é uma glosa de transferências que a gente já teria, mas ele tem um fim destinado, pré-destinado. Então, para que houvesse o maior equilíbrio, o Fundeb ele foi criado para isso, equilíbrio no salário do profissional do magistério. A Maria Cláudia está aqui desde a implantação do Fundef, né, Cláudia? Você já sabe bem a história. Participava do conselho na época. Então, o que existia? Aqui o professor ganha 3, lá ele ganha 1.000, lá ele ganha 2, lá ele ganha 5. Eles se estipularam um piso mínimo, né, do magistério, no Brasil todo. E, para garantir esse piso mínimo e um equilíbrio também de distribuição para você ter a quantidade de profissionais na atuação conforme o número de vagas. E, às vezes, o município não arrecadava o suficiente para isso ou não decidia, como é uma deliberação, ele não decidia investir na valorização do magistério. Por isso foi criado o Fundeb. Na época, era 60% no mínimo para pagar todos os profissionais do magistério. Agora, com a nova legislação, passou para 70%, mas também eles incluíram alguns outros profissionais que eles entendem ali como essencial para que o magistério aconteça. E o que acontece? Essa redistribuição que ela é feita, como eu disse, é para equalizar a distribuição da arrecadação entre um município e o outro, né? O município de Paulínia, vamos usar Paulínia como exemplo, porque Paulínia assim, é um caso bem esdrúxulo. Paulínia tem, acho que, uma das maiores arrecadações aí, principalmente se você comparar per capita, né, por conta da refinaria. Mas vamos combinar que ela não tem tanto aluno assim para aplicar. Então, o que acontece? É glosado 20% das receitas de Paulínia, que é bastante, e isso é redistribuído para o Estado. Por isso que tem cidades que recebem complemento, porque tira de um, dá para o outro. Valinhos sempre ganhou. Talvez porque a nossa arrecadação fosse baixa e a gente conseguiu melhorar, mas também porque o nosso número, o mínimo que eles repassam por aluno, Valinhos já está arrecadando a mais, então a gente está dando para outras pessoas. Aí, esse ano, né, o secretário André chamou a Fazenda para participar do preenchimento de eu não lembro agora qual que é o nome, acho que é o PAR, porque vocês têm tanto demonstrativo, gente, que a educação tem que preencher, é uma coisa de louco aqueles sistemas. E tem sistemas que a gente auxilia, que são prestações de contas financeiras, outros não, são da educação. E esse sempre foi preenchido pela educação, e nenhuma gestão abriu para a Fazenda participar, e nós participamos juntos, porque algumas questões lá dentro, inclusive, eram questões assim orçamentárias, de perguntas, de informações, e lá nós descobrimos que o município prestou informações incorretas. Então, nós também temos esse problema. Outra questão é a questão de vaga ter terceirizado, que o município não está recebendo, vaga de educação especial, também tem um erro lá de interpretação. Então, às vezes, até no erro de preenchimento de informações, o município pode estar sendo prejudicado e tudo isso vai ser revisto para o ano que vem, né? E aí a gente também tem o problema daquele IDEB, né, do Índice da Educação, que precisa melhorar, porque enquanto Valinhos não melhorar, a gente perde a arrecadação. A gente luta para fiscalizar, para poder incrementar a receita, e cada vez mais, o que eu acho que é correto, eu acho que deveriam ter feito isso lá atrás, inclusive, ao invés de criar cotas e cotas e cotas por tempo indeterminado, eu acho que o governo federal deveria ter implementado um período de qualidade e melhoria no ensino, porque o aluno do ensino público ele tem direito de ter a mesma qualidade do ensino privado. E, pasmem, o Brasil investe na educação tanto quanto a Alemanha, tanto quanto a Coreia do Sul, tanto quanto os maiores e melhores países do mundo em educação. O dinheiro não é o problema, porque se fosse o problema de dinheiro, nós estamos aplicando o mesmo valor que está sendo aplicado lá fora. Então, assim, a educação no Brasil é um grande norte. Eu acho que é o que vai mudar o Brasil, aliás. É a educação, é como a gente faz a educação do aluno. O aluno ele tem que ser um ser pensante. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles têm que vir melhores que a gente. Eles têm que vir para questionar, eles têm que vir para criar, né? Nós participamos de uma palestra pelo ValePrev, ela é uma economista que ela era servidora pública, ela foi até secretária especial do Tesouro, mas hoje ela está como economista-chefe do Santander. E isso foi o que ela mais bateu, educação. É o que vai ser a diferença, mas não é a quantidade que eu gasto na educação, não é o valor, eu tenho que gastar melhor.
A educação tem que ser melhor. Eu parabenizo, assim, a minha família tem educadoras, vocês sabem, né? Minha irmã é coordenadora, minha outra irmã professora, outra também que faleceu também era. E é uma profissão muito difícil. E está na mão de vocês formar, né, as mentes, que a criança passa... Minhas filhas ficam o dia inteiro na escola, é onde passa a maior parte da vida aí sendo moldadas. Então, nós temos que mudar essa característica. A qualidade da educação pública vai mudar esse país também. Né? Então, mas, assim, é uma legislação que ela é federal. Nós não temos o que fazer. O dinheiro, mesmo dia que é repassado, que a gente recebe o ICMS, por exemplo, toda terça-feira. Vem dinheiro na conta do ICMS, o banco já puxa os 20%, manda para o Fundeb, que já calcula automaticamente e devolve na conta. É tudo automático, conforme os parâmetros lá que o município alcançou para poder receber esse ano. Nós não tivemos complementação do VAR também. Esse ano fizeram de tudo já, eu não sei, ainda não saiu o resultado, se a gente vai ter o VAR ou não. Né? E lutar, assim, para cada dia a gente conseguir um incremento, na melhoria na arrecadação. Os esforços que a gente pode fazer da nossa parte, a gente está tentando implementar todos, que é aumentar a arrecadação. Né? Agora, a questão aí dos gastos, né, como disse o vereador e Rael Scupenari, em resposta ao Ivo, tem sido melhor, tanto que a nossa cidade está muito bonita. Eu acho que Valinhos é uma cidade bem diferenciada das demais que a gente vê aí. Então, o dinheiro pode não estar... eu queria que estivesse sendo gasto aqui e ali, por isso que a gente elege uma pessoa. Né? Nós temos um modelo presidencialista, a gente elege um prefeito, a gente tem um grupo de legisladores que são os vereadores, e esse conjunto ele vai organizar e tocar a cidade. Né? Nós não temos assim, como todo mundo escolher o que quer ser feito. Não. Para isso, existem até alguns conselhos municipais que fazem as decisões de algumas áreas, principalmente saúde, educação, assistência. Mas ele é um conselho ali também que está opinando e também está fiscalizando. E a maioria, acho que todos, né? Acho que só a educação que não, que é mais fechado, mas tem ali os representantes da sociedade civil. Nós temos vários que vão representar e eles estão ali para compor e para auxiliar na fiscalização e também na escolha das políticas públicas. Bom, se não tiver mais ninguém que quiser fazer uso da palavra, Ivo, quer complementar? Alguém falou aí em Tribunal de Contas, né? Quem que faz parte dos tribunais de contas? Todos eles. Desembargadores, nomeados, certo? Não tem nenhum contribuinte lá, não tem nenhum cidadão lá fazendo essa análise. Algum desses desembargadores, dos tribunais, estiveram aqui em Valinhos para perguntar? Eu gostaria de saber se algum vereador, a prefeitura, a secretária, sabe se algum deles veio aqui para perguntar qual é a situação real, porque eu duvido que eles façam esse tipo de análise. Porque quando a gente se preocupa em analisar ou julgar alguém, nem julgar, só considerar, obrigado, só considerar o que está acontecendo, você tem que pôr a mão na massa. Você não pode ir lá de um gabinete, pegar um dado, e eu vou voltar a falar de novo nessa história que nós estamos enfrentando aqui em Valinhos. Porque quando fala que tem uma dívida eterna, eu me recuso a pensar isso. Porque eu nunca ouvi da Câmara, da Prefeitura, dizer que estão fazendo um trabalho diuturno para pagamento da dívida. Eu questionei aqui, de 2017 até agora, falaram que iam pagar 20 milhões. Eu gostaria de ver quando que foi pago esses 20 milhões, nesses anos, nesses 7, 8 anos. Onde está isso? Quer dizer, por mais que tenha correção, Selic, não sei o que lá, outra coisa, tem que trabalhar, tem que questionar isso. Nunca ouvi a prefeitura, vereador, promotoria pública questionar isso. Nós estamos empurrando com a barriga. Mas por que isso? Porque não sai do bolso deles. Quando sai do nosso bolso, nós como contribuintes, por isso que eu estou questionando aqui. Eu fico preocupadíssimo, porque a minha despesa está aumentando.
como todo mundo sabe. Mas a minha receita não sobe, nem minimamente sobe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir meus gastos, quer queira, quer não. Por isso que eu pergunto, aonde está a disposição, onde está o objetivo de diminuir gastos? Porque tem que fazer, se eu não consigo aumentar minha receita, eu tenho que diminuir minha despesa. Isso é outra coisa filosófica e matemática também. Então, se a gente não mudar isso, e eu não estou, vou repetir de novo, não estou ouvindo nem da Câmara, nem da Prefeitura, nem da Promotoria Pública, essa preocupação de pagar ou de eliminar cada um dos problemas que nós estamos enfrentando. É só isso, obrigado. Só para encerrar aqui, né, aproveitar a fala do Ivo, dizer que, né, o vereador Israel Escupenaro, que é nosso presidente da Câmara, acabou de explicar aqui o que o prefeito Frank está fazendo com a questão de revisão de contratos, etc., o esforço para eliminar aí as despesas aí desnecessárias, excessivas, etc., né? E quanto à questão da dívida também, a dívida, ainda bem que ela diminuiu, né? A secretária já explicou essa questão da dívida, que eram os 700 milhões e caiu para 212, a dívida do século. Isso daí ajudou muito a Prefeitura de Valinhos. E agora tiveram outras questões, como ela colocou aqui, a questão aí do ano passado, do asfalto, que também é uma obra que aconteceu, virou realidade, mas deixou uma dívida também bastante grande aqui para o município. Mas eu queria só fazer um parênteses aqui na palavra aqui do Ivo, que ele comentou do Tribunal de Contas, né? Só lembrando que o Tribunal de Contas, ele manda aqui os técnicos dele aqui para os municípios, né, para fazer a análise. Ele comentou lá o Ivo das pessoas que são nomeadas, né, no Tribunal de Contas. Concordo com ele, né? Duro você ter que trabalhar numa situação onde as pessoas são nomeadas, né? Devia ser todos os cargos aí técnicos. Mas eu só vou fazer um comentário aí, Ivo, disso que você falou, né? Acho que todo mundo sabe aqui que meu irmão esteve aqui presente na Câmara para fazer a palestra sobre orçamento, né? E é um dos maiores especialistas do Brasil nessa área de orçamento e orçamentos públicos, né? Então, ele também, por essa razão, ele tem muito contato ali com o Tribunal de Contas, né? Porque muita gente que é técnico do Tribunal de Contas faz lá pós-graduação com ele, faz mestrado, faz doutorado e é aluno dele, né? E ele estava comentando, né? Por isso que eu peguei a fala do Ivo, que o Tribunal de Contas, apesar de ser pessoas nomeadas, como o Ivo colocou aqui, né? Atualmente, as pessoas que estão sendo nomeadas pessoas extremamente técnicas. Então, ele chegou e comentou com a gente que as últimas nomeações, de alguns anos para cá, daqui a pouco, e se continuar essa tendência, que já vem de alguns anos, daqui a pouco vai se formar lá no Tribunal de Contas, já está se formando um corpo ali extremamente técnico. E isso daí é bom, né, para os municípios, no sentido de que vai acabar com aquele conchavo político que pode existir no Tribunal de Contas. Por quê? Porque a fiscalização do Tribunal de Contas vai ser extremamente técnica, né? Vai ficar assim, com muito mais seriedade sobre os municípios, quer dizer, não vai dar mais brecha para o município, porque todos eles vão ser pessoas técnicas, que vão querer que as coisas sejam feitas corretamente, de acordo com a técnica, e vai acabar com qualquer tipo de conchavo, etc. Então, é só mais um parênteses aqui para falar sobre a fala do Ivo, que a gente acha que as coisas não estão boas, Ivo, mas tem áreas que estão melhorando. A gente tem que ter fé, né? E uma delas é o nosso município aqui, com a gestão Franklin, está melhorando bastante. Como a secretária colocou aqui também, os resultados que estão acontecendo, né? Cidade limpa e outros muitos, né? Se ninguém quiser mais fazer uso da palavra, a gente vai encerrar essa audiência aqui para poder começar a outra. Então, em ninguém mais quer usar a palavra, agradeço a presença de todos, né? E, em nome de Deus, encerro a presente audiência pública. Só avisando vocês, pessoal, que a comunicação aqui informou a gente que nós vamos ter que dar um intervalo de 5 minutos, porque eles vão ter que finalizar essa audiência aqui e fazer os preparativos para começar toda a parte de filmagem, etc., porque isso daqui está sendo filmado e transmitido ao vivo. Então, não é uma coisa muito simples, que é feito aqui na Câmara, né? E então nós
Nós já encerramos a audiência, né? Vocês já finalizaram já? Vamos dar um prazo aqui de 5 minutos para a gente começar a próxima audiência, né?